Tá na hora de você acessar e se colocar assentado no seu trono. Vamos falar de empoderamento hoje? Empoderamento pessoal, magnético. Vamos falar da mecânica do empoderamento? Vamos falar sobre empoderamento financeiro, profissional, sobre colocar a sua voz no mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Papo Quântico da Gigi. Segunda, quarta e sexta, às 8h08 da manhã. Cá estou. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre empoderamento. Bom dia, Bianca maravilhosa! Nossa, eu acho esse nome tão lindo. Adoro, acho lindo, Bianca. Eu acho que se eu tivesse uma filha mulher, hoje, né? Escolhe um nome para uma filha, uma neta, Bianca. Acho a coisa mais linda do mundo. Vamos falar sobre empoderamento, meus amores, hoje, que olha, eu vou dizer para você. E enquanto você não se assentar no seu trono, não adianta. Você só cria atração magnética, as pessoas só se sentem atraídas por você, quando você está magneticamente não digo polarizado, mas você está na energia do seu ser verdadeiro. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai entrar e bom dia para quem está entrando. Morgana maravilhosa, Marcelo, Roseli, meus amores. Gente, vamos falar hoje sobre empoderamento, né? Empoderamento em muitos e muitos níveis, porque vamos fazer essa reflexão, né? Como uma forma da gente perceber que não é a gente se colocar de uma forma artificializada, programada. Giselda, eu não tenho curso, posso fazer curso? Pode fazer, não há problema. Toda técnica é bem-vinda, mas se você não tiver vibrando isso dentro de você, se você não estiver vivendo isso, você não cria engajamento energético. Existe uma coisa que se chama atração magnética. A atração magnética ela só ocorre quando você vibra, você está vibrando aquilo, você está vivendo aquilo. Então, assim, não adianta falar de prosperidade se você não está num estado de prosperidade, de uma certa plenitude na sua vida. Não estou dizendo que eu só posso falar de prosperidade se eu estiver rica, milionária, não é isso. Prosperidade é muito além disso. Mas se você está no perrengue, se você está na escassez, a questão toda nossa é escassez em todos os níveis, né? Escassez não é só financeira. A escassez de autoestima, a escassez de valorizar, de você se valorizar, porque nós vivemos numa realidade onde tudo nos desvaloriza, onde tudo e todos aprenderam desde muito tenra idade a julgar. E nós ainda estamos imaturamente fazendo muito relevante o julgamento do outro e acreditando que isso nos define. Então, um bando de crianças, né? Somos adultos infantilizados. Vocês lembram quando era criança, que os meninos faziam aqueles bullying na escola, sei lá, em algum lugar, e a gente chegava, né? Às vezes a pessoa chegava pra mãe, o que ela tá fazendo comigo? O que ela tá falando de mim? Chorava. Então, o que você faz hoje? Mas você viu o que a fulana fez comigo? O que o fulano falou de mim? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Existe um botão, sabe? Esse botão, assim, eu sempre ensino pras pessoas. É o botão do foda-se. Ou você aperta esse botão do foda-se, põe ele no automático pro julgamento, pra definição, pra limitação que o outro, né? Não tem nada a ver com você, isso é uma projeção. A limitação é dele, a questão é dele. Tá falando de você, o problema é dele. Ele tá projetando, tá espelhando. Entende? Quando você começa a entender isso, e que isso não te define, e você não tornar mais relevante, né? E parar de se auto-julgar. Isso é fundamental. Gente, desculpa, eu tô meio acelerada. Entrei na live acelerada, não tem jeito. Ligou o modo live e eu acelero. Exato, afirma sem sentir, é uma mentira, se sente, já é.
Exatamente. E assim, Giselda, eu não tô tão segura assim, eu tô com problema de autoestima e tal. Então começa a se olhar, a se amar, a se gostar. Acessar essa possibilidade, porque, gente, isso não é da noite pro dia, isso é uma conquista. Mas você tem que entender que você é um ser único, infinito, grandioso e universal. Você é um ser, você é capaz de fazer algo que seres, inclusive de outras realidades e tudo, dimensões, não podem fazer, que é criar. Nós somos seres que fazemos parte da criação. Nós somos muito grandiosos. E você não precisa da aprovação do outro para se sentir bem, você não precisa da aprovação do outro para você se gostar, se respeitar, perceber, olhar para você e falar, puxa vida, que bacana isso aqui. Olha, isso aqui eu posso aprimorar, eu posso melhorar. Aí eu tô com um comportamento assim, eu tenho um vício de comportamento, de julgar, ou eu gosto de uma fofoca. Por quê? Fazer perguntas. Por que é que eu tô tão interessado em destruir a imagem de alguém? Por que essa pessoa tá me incomodando tanto? O que tem nela que me incomoda, que mostra pra mim, né? O ser que muitas vezes eu posso ser, ou, né, expandir, e eu estou me negando a isso. Por que eu tô... Apertou o botão, o seu botão interno, é seu, o problema é com você, não é o outro. Não adianta você ficar jogando pedra no outro. Desculpa estar falando essas coisas aqui hoje, mas isso é fundamental para que a gente possa acessar a nossa grandeza, sentar no nosso trono. Aí, ó, aqui, ó, entidade. Vamos afastar todo mundo. E olha que eu já fiz atendimento geral. Acorde de manhã cedo, 6 horas da manhã, eu tô atendendo a entidade para poder ter um dia bacana. Isso no momento que eu assentei, olha como é que eu vou pulando de conversa em conversa. Não esquenta a cabeça não, tá? Humanoide é assim mesmo. E eu tô acelerada. O que acontece? O dia que eu entendi que as minhas habilidades com as forças invisíveis são grandiosíssimas e que não adianta correr disso, porque isso faz parte do meu ser, e eu assumi, eu sentei no meu trono e falei, bom, então como é que é? Aprendi, investi alto, né, em Access Consciousness para poder chegar no ponto que eu tô hoje. E eu não tive o menor pudor em investir alto, entende? E continuo investindo alto, ticket alto, nas minhas formações, para poder trazer, né, algo grandioso para essa realidade, né? Porque eu sou grandiosa, eu tenho consciência e você também é. Não é assim, a questão não é você achar que você está sendo arrogante ou quer ser melhor do que o outro. Você sobrecria a sua realidade a cada dia. Hoje você vai ser... Opa! Mosquito, gente, me pegou pelas costas aqui. Então, assim, hoje você vai ser melhor do que você foi ontem. Hoje eu tô com uma dificuldade aqui com esse assunto e tudo. Tem situações na nossa realidade que a gente tem que amadurecer. A gente tem que lidar com aquilo. Todo dia, um pouco mais, um pouco mais. Tem situações, coisas que a gente precisa de pedir uma contribuição. Não é uma ajuda, uma contribuição, né? Então, todos nós, não importa em que nível estejamos, nós podemos ter contribuição de outros seres, de outras pessoas. Gratidão, não tem que pedir... Eu tomei um susto, é porque ele veio e encostou nas minhas costas, eu dei um pulo, porque eu falei, aqui não, né, imagina. Gente, então é isso, assim, a questão do empoderamento é eu começar a me resolver internamente, tudo na sua vida. Você quer empoderamento financeiro? Resolva a escassez, tem que liberar, tem 500 mil lives minha falando de escassez, de ferramentas, né? Vem fazer curso comigo, aprender a lidar com as forças invisíveis, né? Porque sem elas não há como, porque elas são parte integrante dessa realidade. Muito embora toda a narrativa daqueles que não desejam que você acesse, que você se empodere,
né, verdadeiramente, a narrativa qual foi implantada? Isso é coisa estranha, isso não existe, mentira, o mundo invisível pode muito mais do que você está submetido, que tem um capiroto grandão ali que vai acabar com você. Dá-lhe medo. Medo é um implante distrator. O medo, a insegurança, essa limitação, o que é? É uma energia que gruda em você para te distrair. Então, tudo que você tá com muito medo, você tá muito distraído. Você não tá conseguindo acessar. Isso tudo é para desviar você da sua essência, da sua grandeza, né? Para você não sentar no seu troninho e se tornar o seu tronão, né? E se tornar uma pessoa empoderada. Mas empoderada em si mesmo. Sem muleta. Destruindo e descriando tudo aquilo que te leva para a escassez. É você se amar, se cuidar num nível tão profundo que na medida que você transborde isso, você tenha isso também, né? Para derramar sobre as pessoas e situações que você escolher, da forma que você escolher. Não é isso? Meus amores, alguém falou alguma coisa aqui, é contribuição. Exatamente, Morgana, sabe por quê? Nós aprendemos em Access o seguinte, que ajuda, quando eu digo para alguém assim, eu vou ajudar a Morgana, eu tô me colocando como melhor que a Morgana. Tá implícito nisso tudo, nessa conclusão, de que você é menos do que eu, entende? Que eu sou melhor que você, por isso eu tenho que te fazer alguma coisa por você. Agora, quando eu entro com o conceito, a percepção de contribuir, eu recebo uma contribuição de você, maravilhosa, eu recebo a contribuição de outra pessoa, eu dou uma contribuição. Eu hoje, por exemplo, eu me coloco como terapeuta porque as pessoas não conseguem entender o que é um facilitador. Na realidade, eu sou facilitadora de consciência. Eu trago condição, né, para pessoa, eu facilito para que a própria pessoa expanda a condição dela. Então, terapeuta é aquele que ajuda. Isso não é bacana, esse termo terapeuta, mas as pessoas não entendem. Então, Giselda facilitadora de consciência. Eu já tentei, mas eu senti que não tinha engajamento, entende? E aí, com o tempo, eu falei, é terapeuta. Porque as pessoas conseguem entender melhor. Mas, na realidade, eu sou uma facilitadora. Contribuindo para que você... Dou a vara, eu sempre falo com meus alunos queridos. Tô dando a vara e o anzol, vai pescar. Pegou um peixão muito grande, não tá dando conta, vem a mim que se eu, né, por mais experiência eu posso te contribuir com você. E assim vai. Vamos lá, Lorene maravilhosa, Gigi, nos últimos dias eu deito pra dormir. Gente, vamos baixar as barreiras? Aqui, ó, fechou. Baixando todo mundo aí dando comando, baixando as barreiras, vamos lá? Minha água de coco maravilhosa, baixando as barreiras. Gigi, nos últimos dias eu deito pra dormir e a minha cama treme. Isso acontece muito comigo. Já agora parou. São as forças invisíveis ou faz parte do despertar? Não, forças invisíveis. Pra te incomodar mesmo. Ou então tem algo a ver com a energia do planeta. Alguém mais sentindo isso? Não, Lorene, eu já passei assim... Olha, primeiro que as moléculas vibram. Agora passou, mas eu passei um período muito grande percebendo o movimento das moléculas e na hora que eu deitava, tudo vibrava. E a cama vibrando também. Não faça disso algo relevante, entende? Porque se isso está ocorrendo com algum intuito de te tacar medo, vai funcionar. Então não faça disso algo relevante. Faça disso algo interessante. Muda, entendeu? A forma de lidar. Então, tudo que você fizer relevante vai ficar maior do que você. Então, a gente aprende que nada é relevante. E você sempre faça a pergunta, isso é relevante na minha realidade? Se for, dê uma atenção. Se não, isso é relevante?
Entende? A gente tem ponto de vista de que tem que entender, tem que qualificar e tá sempre sob ameaça de algo externo. Isso toda é narrativa, isso tudo é exatamente esse conteúdo que introjetaram e implantaram em nós, tá? Exatamente. Vamos nos empoderar. Mas interessante, gente, que essa questão do empoderamento hoje, às vezes ele é confundido, né? A pessoa acha que ela vai inflar o ego dela e passar por cima de todo mundo. Não é isso, né? Mas a gente percebe que uma pessoa energeticamente, ouve o que eu tô falando, pega essa virada aqui de chave. Quando você encontra alguém energeticamente empoderado, consciente em si, sentado no seu trono, normalmente duas coisas acontecem. A pessoa incomoda energeticamente o outro, ele reage, a pessoa reage, aperta os botões dela, né? Porque ela tem uma série de situações internas que não estão bem resolvidas. E aí, normalmente, a pessoa leva para aquilo que é conhecido. A mente leva ela a conclusões, julgamentos, né? Projeções, expectativas que não são reais. Então, eu vejo muito isso. Então, começa a perceber como que você altera o ambiente, onde você entrou no ambiente, fala nada, mas perceba energeticamente como você altera, como você impacta o ambiente. Começa a perceber o que acontece. Obrigada, Gigi. No primeiro dia eu fiquei com medo. Assusta mesmo. Depois passou, ignorei e passava mais rápido. Exatamente. Mas isso aí, eu, pra mim, assim, quando eu fiquei muito tempo com essa percepção. Eu percebi as moléculas vibrando. E não faça disso algo relevante. Isso é só uma percepção. Uma de milhões e zilhões que você ainda vai ter, que você está tendo. Na realidade, eu percebo que a gente passa por várias etapas de percepção, porque se todas juntas, né, elas se manifestarem de uma vez só, a gente não dá conta. Quando a gente está nesse avatar aqui, a gente está no modo limitação, né? Então, assim, aí depois vai para outra. E Lorene, eu tinha essa percepção e depois começou, por exemplo, a questão dos gatos, né? Tem muito gato no astral. E na época eu estava percebendo os gatos. Eu vejo muito animal no astral, né? E percebo muito. Você precisa de ver os gatos no astral pulando em cima da minha cama. Era material, eu chegava a acender a luz, achando que podia ser meu gato e tudo, minha gata. Cansei de viver isso. Então isso é normal. Isso é normal. Sabe aquela brincadeira? Eu vou puxar seu pé, A entidade adora fazer essas coisas, né? Eles adoram, porque se divertem. E os bobão dos humanos, nós aqui, enquanto, né, nesse avatar, a gente tem medo. E fica, ai, meu Deus, que medo. Nossa, a entidade quando vem fazer gracinha comigo, eu já viro em cima e eu falo, você tá de sacanagem comigo, né? Eu já vou pro deboche, pra brincadeira, pra risada, né? Nossa, quantas vezes, gente, eu na minha juventude, eu tinha na minha casa, era poltergeister. Então, assim, teve época que, até hoje, assim, eu tenho uma certa reserva, mas teve uma época que eu não entrava na casa de ninguém. Hoje em dia, raramente. Mas, assim, vocês não têm noção. As coisas que aconteciam. Então, assim, eu venho de uma realidade pessoal de presença, de ser. Não tô dizendo que eu sou melhor nem pior do que ninguém, mas essa é a minha realidade. Poltergeister. É lógico que hoje toda essa energia ela é movimentada de outra forma, né? Hoje eu tô consciente, hoje eu tenho um trabalho, né, bem engajado com expansão de consciência, eu trabalho com metafísica avançada, né, de alto impacto energético, apometria quântica, né, e tem hoje também
mesa quântica radiônica que eu criei, a Bioquantum, eu já faço apometria quântica, já tem... já tá aí para os mais de 15 anos, né? E hoje também agreguei mais uma ferramenta muito interessante, porque eu fazia o acesso hiperconsciente já, essa imersão hiperconsciente já, né, há alguns anos. E aí eu agreguei o TMG 5D também, que é uma técnica desenvolvida pelo Jair Calais, muito interessante, que também tem alto impacto energético e resultado. Eu trabalho com resultado, entendeu? Se não tiver um tremendo resultado na minha vida, no meu campo, na minha realidade, não rola. E tem que ser assim, para abalar, tem que ser para abalar as estruturas, porque eu estou acostumado com alto impacto energético, né? De tudo que eu já trabalhava. Então, eu agreguei mais esse conhecimento e sim, tá maravilhoso. A gente, cada dia mais, hoje em dia, as ferramentas que eu coloco para dentro do meu universo de trabalho pessoal, elas são assim, esporádicas, né? Leva um tempo para surgir algo grandioso o suficiente para que eu realmente me interesse. E quando eu me submeti à maca do... O Jair chama de maca. No TMG 5D, eu vi o resultado, eu falei, eu gostei disso aí, interessante, hein? Legal. E aí, quando ele lançou a primeira formação, eu energeticamente fiz a leitura, que eu já estava fazendo umas perguntas e tudo. E é a pergunta, né, que não quer calar, que a gente faz dentro do Access, uns zilhões de perguntas, que a gente sabe que a pergunta interrompe o algoritmo. Não é mantra, é pergunta. Então, isso vai criar mais o meu universo, isso vai expandir meu universo, isso vai expandir a minha realidade financeira, isso vai agregar realmente, né, expansão na minha vida de verdade. E aí não dá outra, né? Quando eu vi ele lançando, a energia bateu com a pergunta e eu mergulhei. Então, assim, seguir a energia é para os fortes, é para aquela pessoa que já entendeu que a mente cognitiva, ela só serve para te limitar, para te impedir, para criar limitação, para que você não sobrecrie, não expanda a sua realidade. Vamos lá, Lorene. Ai, que loucura, eu senti também como se tivesse alguém sentando na minha cama. É isso mesmo, são as forças invisíveis. Devia ser um gatinho do astral. Não, às vezes é a entidade mesmo que vem, senta ali. Amiga, não sei se você não tem o curso das forças invisíveis, tem que aprender a lidar, né? A facilitar as entidades, os seres, porque senão a gente não tem paz, né? Então o humanoide, né? Para quem me acompanha sabe o que é um humanoide, o que é um humano. O humanoide somos nós, os fora da curva, né? Os multidimensionais. Então nós temos uma realidade nem melhor nem pior, diferente dos humanos. Os humanos, eles não entendem isso. Então todos aqueles parentes, aqueles familiares, amigos que te percebem, que toda vez que você fala de algo de extrafísico, ele é um humano. Porque o humano não tem essa capacidade, ele jamais vai acreditar ou entender o que seja isso. Então isso é papo de humanoide, né? Então, assim, em papo de humanoide, o humanoide, ele aprende a lidar com as forças invisíveis ou ele tá lascado, entendeu? Então, assim, o que eu ensino no meu curso, tá gravado em Zoom, o pessoal compra direto. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu gravo esse curso uma vez ao ano. Às vezes até passa mais de um ano. Sabe o que acontece? Movimenta tanta energia que quando eu faço o curso, já aconteceu da luz, a energia do bairro inteiro ficar assim, ter caído, e a energia ter acabado assim, por horas assim intermináveis, quase que de um dia para o outro. Então assim, eu não animo ficar fazendo esses cursos toda hora, mas eu gravo no Zoom e o pessoal adquire assim. E aí quando eu faço a atualização do curso, normalmente para quem já adquiriu, eu dou 50% de desconto para a pessoa atualizar a energia, porque isso tudo é energético. Pois é, energia gostosa, né? A gente tem que aprender a movimentar a energia, né? Esse ano eu vou fazer esse curso. Vai mesmo, Lorena? Senão eu vou pegar um chinelo, vou te dar uma chinelada quântica. Chegou a hora.
Lorene, você vai ver o que é empoderamento. Você criar a sua realidade a partir também, conjuntamente, sobrecriar com as forças invisíveis, facilitando, liberando, né? Todo dia, todo momento, e você vai ver a sua vida dar um salto quântico. Porque nós estamos interagindo diretamente e todo mundo fingindo que não existe. Não, isso aqui não quero ver. Gente, vocês não têm noção, dentro da apometria, o que eu vejo. O que acontece? As pessoas chegam a mim, a minha vida não vai... Eu falo assim, olha... Aí eu faço todo o processo, avaliação, chego e falo assim, olha, a sua situação é a seguinte, você tem habilidades gigantescas e não está fazendo uso disso. Alguém está desviando essa energia. Já passei muito medo por não ter conhecimento. Claro, e essa realidade, ela vai introjetando medo, pânico, pavor o tempo inteiro em todo mundo. Gente, eu tô com 62, meus amores, eu já vivi de tudo. Eu nasci, né, a humanoide paranormal total. Vocês imaginam o que foi minha vida? Vocês não têm noção. Tinha dia que eu falava umas coisas pra minha mãe, a minha mãe tava assim, ela tava lá na pia, né, dona de casa. Minha mãe era uma pessoa super dedicada, cuidava dos filhos da casa. E dentro da perspectiva que ela achava que devia ser, do jeito dela, né? E aí tava lá, lavando as coisas, aí eu sentada, eu lembro assim, eu sentada assim no chão brincando, aí eu falava umas coisas pra ela, a minha mãe só fazia assim, ela olhava pra mim assim, e voltava, ela nem entrava na história, ela nem voltava, não tinha eco, porque ela não sabia lidar com isso, gente, com nada. Como é que essa menina entra aqui nessa casa, a caçula, e vem com umas conversas e os fenômenos que acontecia. Não, minha mãe, assim, não lidava. Ela simplesmente criava uma barreira, uma película de proteção que é natural, né? E eu, desde muito tenra idade, eu entendi que quem ia dar conta da minha parada era eu mesmo. Não adiantava eu querer, né, trazer isso pro universo de humanos ou de pessoas, mesmo humanoides que não estão abertos, porque uma eu brinco que é uma das eficiências do humanoide é se fazer de humano. E ele se convenceu tão claramente disso que ele fica o tempo todo se limitando, querendo entrar na caixinha dos humanos para ser igual a eles, porque o humanoide acredita que se ele for humano, ele vai ter aquela família, aquela realidade de propaganda de comercial assim de margarina, sabe? Aquela família, aquela coisa. Isso é dado aos humanos. Humanoide, ele pode ser feliz, claro, ele pode, nossa, tem um monte de alegria, mas não é igual, é diferente. Humanoide é diferente. Depois dos cursos, a Roseli falando aqui, depois dos cursos percebi a grandeza de tudo e o medo virou humor. Menina, eu tô facilitando pessoas às vezes, né, na apometria, e aparecem uns seres muito interessantes, né, grandiosamente interessantes. A turma da anticonsciência, né, da inconsciência, que trabalha ativamente pela inconsciência, e defendendo a anticonsciência, tá tudo certo? Cada um o seu pedaço. Agora, jamais entrar em julgamento, porque você jamais, quando você entra diante de qualquer ser, principalmente, né, desses seres grandiosos da anticonsciência, a gente jamais entra em julgamento. Você tem que olhar tranquilamente e energeticamente trocar com ele as informações e tudo, e um abraço, cada um no seu quadrado, né? Então, assim, tem toda uma forma diferenciada de lidar com isso, que não tem nada a ver com aquilo que as nossas instituições doutrinárias, né, religiosas, criaram e disseram. É tudo o contrário, totalmente diferente. E o bom humor, né? Eu dentro da apometria, eu tô sempre, ou eu tô muito bem humorado, ou então eu vou levando, assim, para uma energia, né, eu não sei nem de empoderamento mesmo, né? Com as equipes e tudo, e a gente faz o trabalho que tem que fazer. Mas empoderamento é uma coisa que você emana, você vibra. E quanto mais você vibrar
o seu ser grandioso que é, se estiver conectado, vibrando nisso, gente, ser nenhum da onde de consciência consegue. Não foi, aguenta ficar perto. A hora que ele chega, ele vaza. Não dá conta, meu amor. Não dá. Tudo onde você, todos os lugares onde você está sendo atacado, se sente atacado, é onde você tem que trabalhar. E eles são os maiores amigos, porque eles vão mostrando para você aonde que você tá, onde que o seu muro tá trincado. Entendeu? Sim, família Margarina sofria muito com isso. Ainda bem que despertou, é isso mesmo. Né? E a questão da família, né? Não tô dizendo que isso não é uma coisa respeitável. A gente entende e conhece as leis sistêmicas e é muito bom que nós conheçamos e as respeitamos. Né? A gente tem que procurar respeitar as leis sistêmicas sempre, mas a gente tem que ter um entendimento que o humanoide não é humano. Então a gente tem, a minha especialidade é isso, muito interessante, né, Morgana, esse comentário seu. Então assim, essas leis sistêmicas eu tenho estudado, eu entendo elas, a gente tem que aprender a funcionar, porque a gente está numa realidade, né, onde os humanos, né, a gente está ali, a gente está humano fisicamente nesse momento. Só que o humanoide, ele, muitas vezes, ele expande, ele está muito além disso. Então, não que ele vai brigar, a gente vai brigar com essas caixinhas, com essas leis e tudo, a gente entende, procura lidar, mas a gente, dentro de facilitações e condições, a gente sobrecria nisso, mas respeitando. Eu não sei se dá para entender, sabe? Eu tenho criado formas assim interessantes de lidar com isso como humanoide. E como eu atendo a grande maioria, né, absoluta quase das pessoas que me procuram são humanoides. E aí eu tenho desenvolvido processos e formas de abordagem para que a gente possa criar uma situação interessante, né? E possível de que o humanoide tenha uma permanência, né, com seu avatar querido, né, aqui nessa realidade de uma forma muito mais interessante e ser a contribuição que ele veio para ser. Porque toda a realidade desempoderando, atacando, e ele nasce em famílias muito interessantes, disfuncionais, não é à toa. Então, assim, tem todo um quadro que eu já mapeei. Eu já ouvi ultimamente algumas pessoas falando a respeito, que elas, né, já têm essa abordagem. Eu acho isso maravilhoso. Mas a minha abordagem é de observação mesmo, de conhecimentos e tudo, que eu fui entendendo, né? A forma como o humanoide ele é tratado, para não despertar dentro dessa realidade. Porque é o único que pode realmente mudar a realidade e virar o jogo. Exatamente. Medo é para te tirar, é um implante distrator. Ele te distrai da sua potência. Aí você fica lá com medo, você nunca vai mergulhar na sua potência e você nunca vai sobrecriar isso e você fica subutilizando, né? Subutilizado. Você não consegue expandir. Nunca tive vontade de ter essa família Margarina. Que bom, Juliane. Ainda bem que agora tenho ferramentas para entender melhor o processo. Exatamente, isso é maravilhoso. Parabéns. Minhas filhas são minhas gatinhas. Delícia. Então, assim, empoderamento é um estado de presença e consciência. Não tem como você se empoderar sem consciência. Não adianta, eu vou falar uma coisa aqui, pode ser até polêmica, mas entendam o que eu vou falar, por favor. Tô falando para humanoide, tá? Não adianta você juntar um bando de mulher, ficar em volta de uma fogueira, batendo tambor e fazendo um monte de coisa. Se aquela pessoa não tá liberando o conteúdo que tá aqui atrás, que está no inconsciente dela, né? Linhas temporais, vivências, situações, inclusive dos fractais, né? De desempoderamento, de abuso, de, nossa, N situações. Então, quando eu abro o campo da pessoa na apometria, o que eu vou encontrar? De tudo.
Então a gente libera muito, porque você tem muito fractal. No resgate de fractais que eu faço, agora, gente, o pessoal tá me perguntando, resgate de fractais é um tratamento em grupo que eu faço num domingo, normalmente. Agora eu passei os meus tratamentos em grupo para domingo. Eu fazia sábado, tem fluxo quântico, domingo agora tem o segundo da prosperidade, tá? Então, assim, gente, é valor, assim, por pessoa, eu atendo todas as demandas. R$ 38 por pessoa, não tem desculpa. Você vai ficar 1 hora comigo, logado comigo, sofrendo uma limpeza, passando por um resgate interno, assim, de liberação de um monte de coisa, de escassez, de um monte de crença. E vai acessar energeticamente também. No final eu dou um exercício daqueles assim pra você ir pras picas das galáxias. E eu fiz o primeiro, porque o que aconteceu? Ano passado eu comecei a fazer as tríades de fluxo quântico. É uma reunião de várias técnicas, várias ferramentas, e é só no áudio. A pessoa pode estar lá deitada na caminha dela, 8 horas da manhã, e ficar ouvindo e fazer o processo. Caso ela escolha ficar deitado, não tem problema nenhum. O fluxo quântico, aí semana passada, domingo, eu fiz o da abundância. O que aconteceu? Claramente, essa semana, fazer tríade. Gente, sabe por que a tríade? Porque você fica... A questão é o seguinte, você acessa a onda. Acessa, né? Você sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O intuito de fazer a tríade, 3 domingos seguidos, é você começar a treinar, a subir e ficar. É você entrar na frequência e se identificar e começar a vibrar na frequência, abrindo mão da escassez, liberando a escassez, ficar na frequência da abundância. Porque a questão não é acessar. Acessar é possível para todo mundo, Agora a questão é você manter. É você se manter, né? É isso mesmo, Roseli. Amo minha família, estou aprendendo a trabalhar tudo em mim. E vida que segue exatamente. E deixar... Uma coisa que eu acho maravilhosa na sistêmica é deixar o outro ser o que ele é. E parar dessa... Essa é a verdadeira arrogância. Não, eu sei o que é melhor para vocês. Eu sou terapeuta, eu entendo de expansão de consciência. Vocês toda agora tem que expandir consciência. Que não vou falar um palavrão aqui para não jogar lá embaixo, né? Mas no fiofó. Que conversa, a gente é muito sem noção. Cada um tá onde tem que estar. Agora, você sim, sobrecria a sua vida. Se você tiver em algum momento um afastamento físico, energético, tá tudo certo. Você não tem que desdenhar, você tem que amar. Gente, pai e mãe é quem trouxe o avatar aqui, metade papai, metade mamãe. Isso é real. Né? Minha mãe era narcisista, meus amores. Né? Eu entendo disso. Papai era um chuleque. Então, assim, eu já consegui elaborar isso, mas não vou mentir pra vocês. Não tinha as ferramentas que eu tenho hoje. Então, levou muito tempo. O babado foi. As pessoas não entendiam. Hoje se fala de narcisismo à vontade aí, mas na minha época, gente, essa conversa nem existia. Conversei com profissionais, olhavam pra minha cara, não sabia nem o que estava acontecendo. Hoje não, hoje vocês têm aí, nós temos, né, todo o acesso. Quem quiser aprofundar, porque internet é raso, né, tem jeito. Fluxo é maravilhoso, façam, é renovador, é fantástico. Aí, assim, se manter, você quer manter na prosperidade, gente, um Pix de R$ 38, e você ainda pode presentear aqueles que você ama, a pessoa não precisa nem saber, entendeu? Porque ela vai entrar na frequência. Então, se manter nessa energia, você libera, durante o processo, você libera a escassez em vários níveis, porque a escassez não é só, a gente acha que é dinheiro, é dívida, não é só isso não, né? Escassez emocional, escassez em todos que é nível. É muito, gente, é muito. Pode ter certeza que é muito. E a gente tá, assim, numa frequência de escassez gigante, porque a narrativa, o sistema tá nessa vibe, né? O exercício domingo foi espetacular, exatamente. É um tratamento em grupo. Não percam essa oportunidade. Então vai ter mais o segundo agora, domingo agora, e no outro domingo o terceiro. Zelda, posso fazer os 3, pode fazer 2, pode fazer 1? Pode. Mas se mantenha.
Então, por que eu tô fazendo voltei a fazer as tríades, né? Porque eu até tentei fazer um só. Gente, mas é impressionante, a energia me chamando, né? Assim, toda a consciência do processo me chamando aqui, ó, vamos manter. E na minha realidade, o impacto desse fluxo quântico da abundância, eu acho que, gente, foi o primeiro fluxo que eu fiz esse ano? Eu não me lembro. Eu tô um pouco perdida, porque eu faço tanta coisa que eu me perco. O que aconteceu? Gritou pra mim, né? A abundância, né? Eu tô sempre trabalhando essa energia em mim, e quando eu fiz esse domingo, a coisa, o bolo inchou, o fermento inchou o bolo. Falei, eu vou ter que fazer. E o legal é o seguinte, que eu faço, em primeiro lugar, pra mim. Pra mim, é lógico, eu fico super feliz quando enche de gente. Mas se não encher também, pra mim não tem problema, porque eu tô fazendo pra mim. Aquelas pessoas que estão ali, nós estamos o quê? Potencializando uma onda. Gente, é onda, tudo é onda. Nós somos onda, a gente acessa a onda, então vamos acessar a onda da abundância. A gente separa as coisas, né? Cognitivamente, nossa mente serve só para separar, catalogar e limitar. Então, assim, o fluxo quântico, esse, né, que eu faço, que reúne todas essas ferramentas, é extraordinário. Você se mantém, você vibra. E aí, sim, os depoimentos que eu tenho, assim, as viradas, vocês não têm noção. Os fluxos que eu faço. A pessoa, assim, fala, Giselda, minha vida tá... Todas as pessoas que, né, que estão engajadas com os processos de terapêuticos meus, apometria, fluxo quântico, agora o TMG 5D, e, sabe, touch vibration. Hoje, gente, 5:30 da manhã eu já estava trabalhando, eu estava transmitindo touch vibration para um cliente, que é uma energia, né, que não precisa de estar logado comigo. Pode estar, mas às vezes é para uma pessoa, um familiar, que a pessoa tá com uma situação, né, a família inteira tá assim, o que vamos fazer com essa criatura? Aí o povo entra em contato, Giselda, o que pode fazer? Não dá nem para falar com ele, fazer uma sessão com você, entendeu? Vamos fazer um touch vibration, ele não precisa nem saber. E essa energia é uma energia fantástica, inteligente, vai lá. Gente, a gente tira, gente, assim, do CTI com o touch. Vocês não têm noção do que é. A potência dessa ferramenta. 5:30 da manhã eu acordei muito cedo, né? Como sempre, o dia não tinha amanhecido. Aí eu falei, não vai dar, né? Então deixa eu já. Eu já tinha que fazer, hoje era dia de fazer a sessão de touch vibration, porque normalmente eu vendo pacote com 3 sessões, né? Pra pessoa dar um upgrade, né? Normalmente 1 por semana. Era o dia de fazer, às 5:30 da manhã eu tava lá mandando brasa. Aí eu mandei o áudio pra pessoa que contratou, que é um querido, né? De um cliente, um empresário maravilhoso. Eu falei assim, meu amor, eu brinquei com ele, coitado dessa criatura, porque eu tava na potência máxima, às 5:30 da manhã eu mandei o touch, né? E vamos ver o que a criatura vai dar conta de expandir. E assim, a gente vai vivendo e vou me divertindo. Não se iluda, eu me divirto muito com o que eu faço. Porque se não tiver diversão, se não for leve pra mim, tô fora. Quando eu fui entendendo... Gente, eu já fui uma pessoa muito pesada. Vocês acham que não? De vez em quando, sabe? Vem aquela personalidade, eu falo, pode ir embora, destruir, descreve e vaza. Né? Daquela coisa mais pesada, eu falo, aqui não, aqui é leveza, alegria, diversão. Agora, tem muita seriedade, claro. Eu tenho plena consciência, né? Um coton, um covô, eu sei o tamanho do meu trono e eu tô sentadinha nele, não tenho dúvida. Essa live aqui hoje é para convidar vocês para sentarem no trono de vocês. E quando você... Gente, é mágico, você sentou no trono. Sabe aquele filme do Indiana Jones, que os caras entravam nos lugares lá, nas cavernas, e mexiam num negócio, ficava tudo movimentando? Sabe, você já viram? É bem assim. Você sentou no seu trono, o universo te reconhece na hora. Acende tudo. E tudo começa a funcionar de uma forma... Entra em fluxo. Você quer entrar em fluxo com a energia, com a potência do universo, com a realidade? Com toda, engajar com a onda? Senta no seu trono.
Aprende, faz esse caminho, isso é um processo. Que o dia que você sentar, o universo inteiro te reconhece. É como se tivesse acendido as luzes, assim, tava tudo escurinho, aquele negócio, acende tudo. Aí você tudo começa a fluir na sua vida, tudo, em todos os níveis. Mas a gente tem que tomar cuidado, gente, que nós temos uma necessidade de controle muito grande. Porque quando a realidade não tá no nível que eu escolho, não é que eu escolho, que eu criei aqui controlezinho. Porque eu vou ser feliz a hora que eu comprar aquele carro, aquela casa, eu só vou ser feliz se eu blá, entendeu? A mente que mente. Não, quando você entra no processo, no fluxo mesmo, você entende que consciência é algo gigantescamente superior e grandioso, muito mais grandioso do que qualquer mentezinha cognitiva, blá, 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 que é um programa coletivo que roda. Estamos todos conectados a uma mente coletiva. E eu sinto lhe informar que 98% do que você pensa, sente, não é seu. A gente tem ferramentas que, se a pessoa aplicar devidamente, ela vai entender. Ela vai começar a liberar toda essa conexão com o coletivo e a gente começa a poder expandir de uma forma verdadeira, né? Você se desconecta. Então a gente tem que estar usando ferramentas o tempo todo. Bom dia, Gigi. Mari, querida, vou te chamar. Pode chamar, meu amor, me chama que eu tô indo. Pode vir quente que eu tô fervendo. Ô, gente, eu vou te falar, viu? Ai, a mineira Gigi tá aqui, ó, me tomando minha aguinha de coco, celebrando essa sexta-feira, né, dentro da fornalha do Brasil, maravilhosa. Ai, gente, essa água de coco me salva, vocês nem imaginam. Aí você fala assim, Zelda, vai acabar todos os líquidos, você só vai ter água e uma coisa mais para beber na sua vida. O que você quer? Água de coco. Gente, água de coco para mim é dos deuses. Eu me refresco, é maravilhoso. Muito gostoso. E olha, então vamos cá. Domingo, fluxo quântico da abundância. Faz a sua inscrição, entra no meu WhatsApp, pede, né? Manda o Pix de R$38, manda o comprovante, já põe você dentro do grupo. Não deixa para fazer inscrição na última hora, não. Faz de uma vez. Faz para quem você ama, para aquele marido, né? Aquele interessante, meu marido, né? A minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe. Tem gente que me manda lista, porque tem uma lista de transmissão. A pessoa falou, eu quero para mim, aí bota assim, elenca assim, 5, 6 pessoas da família. Vai lá, eu ponho, tem a lista, a pessoa vai receber do mesmo jeito, tá? Eu amo, você também adora, né? Água de coco é tudo de bom, é gostoso demais, uma delícia. Então, meus amores, assim, ontem eu tava aqui com meus botões, se eu ver a hora, não, ainda dá pra falar. Ontem eu tava aqui, sabe, foi um dia muito interessante, muito rico, de experiências e tudo fluindo e tudo andando, energia aí maravilhosa. Porque quando a gente... Bom, não vou mudar o assunto não. Então o que acontece? Eu comecei a olhar para tudo e falar, poxa vida, eu me dou muito assim, eu converso muito comigo, falei assim, você tá de parabéns. De forma assim, orgânica, intuitiva, sem uma forma assim muito cognitiva, estrutural, mental. Eu criei acesso à consciência, expansão de consciência em todos os níveis de ticket. Aqui, ano passado as lives eram todos os dias, segunda a sexta. Agora eu escolhi fazer segunda, quarta e sexta. Para mim, energeticamente está mais interessante. Eu também acho que eu tô mais potente para poder entregar mais, mas não dá para fazer todos os dias. Mas eu acho que tá muito bacana. Bom, então isso aqui é um gratuito. Eu entrego um monte de ferramenta, um monte de expansão. Eu sei disso, eu sei o que eu entrego. Bom, eu tenho os fluxos quânticos hoje que estão assim num valor hiper interessante. Eu tenho Touch Vibration, eu tenho mesa quântica,
com a apometria quântica, que eu faço tudo junto. Um valor individualizado, que tá muito em conta. Eu já tô com a energia batendo, falando, olha, tem que atualizar. Daqui a pouco eu vou, acho que mês que vem eu vou ter que atualizar. Não vai ter mais como eu segurar. Vou ter que atualizar um pouquinho o valor da minha sessão, porque se eu tenho um valor a quem eu não entrego, a coisa começa a ficar pesada para mim, né? Tem todo um entendimento, que agora eu não vou falar, que é muito longo, energético, né? Você tá num patamar energético, tô no meu trono, tô entregando. E aí, se o valor começa a ficar aquém, começa a pesar para mim, né? E é desconfortável, porque a pessoa fica energeticamente, ela se sente inconscientemente, ela se torna um devedor. Então não é legal. E eu tenho hoje, né, a imersão hiperconsciente que eu já fazia, de um ticket mais alto, né? E hoje tem o TMG 5D, que eu tô fazendo online e presencial. Então, assim, que é um ticket mais alto, mas o retorno é gigantesco. Entendeu? Então, assim, o bacana, aí eu olhei pra mim e falei, você tá de parabéns, porque você tá pegando todas as camadas, todas as escolhas. Tem gente que escolhe tudo, tem gente que escolhe um pedaço aqui, tem outros, né? Cada um vai escolhendo. Então, assim, hoje eu tô com um catálogo, né? Que eu até tenho que organizar, estruturar melhor. Acho que agora vou fazer aí, estou elaborando um site e tudo, para trazer com mais clareza para as pessoas, né? Abrir um catálogo, o que a pessoa escolhe fazer. E explicar um pouquinho, porque às vezes as pessoas estão chegando a todo momento e elas ainda não não houve uma interação do meu conteúdo, das possibilidades de facilitações, né? Das terapias que eu ofereço, entende? Então, aos poucos, eu vou me organizando, mas eu olho para tudo isso que eu já criei, eu reconheço para poder criar mais. Se você não reconhece, olha aqui a dica, presta atenção. Se você já não reconhece aquilo que você já criou na sua vida, você não cria mais. O universo não te entrega. Enquanto você não reconhecer profundamente. Nossa, outro dia eu levo uns puxão de orelha, né, com umas coisas assim que eu meio que vou no automático, e aí a vida me mostra, o universo me mostra, olha aqui, olha o que você já criou, você já tá querendo jogar em cima mais, então presta atenção primeiro, valoriza, seja grata a você, a todo o processo, o universo, né? Olha bastante isso aqui que você já criou, tá? Poder acessar mais, isso é bem legal. Que a gente tá vivendo, às vezes, muito no automático. Tem situações que estão automatizadas, né? Suas lives são presentes grandiosos. Gratidão, Gigi. Pois é, Roseli, maravilha, né? Roseli Rigo, ela vai vir pro presencial. Gente, 29 e 30 de março vai haver um presencial onde eu vou fazer a imersão, né? Acesso à hiperconsciência e o TMG 5D. Ai, vai ser a explosão total aqui. Presencial. Gente, vou contar para vocês. Por favor, catálogo dos trabalhos. Pode deixar, Daniela, eu vou mandar. Eu vou criar. Preciso aprender a reconhecer o tanto que já fiz e criei. Exatamente. É um processo, né? Marca. Cadê você? Marca... Né? Escolhe, agenda uma apometria e tudo, expande. Eu não sei se você já fez comigo, é tanta gente que eu fico. Ai. Pois é, então o que acontece? Eu loquei já uma chácara aqui do lado da minha chácara, que é uma chácara maravilhosa, gente. A piscina de água mineral, só tem água mineral nas torneiras, um poço de mais de 100 metros de fundura, que é a água que eu bebo. É maravilhosa. E um lugar super aprazível, uma piscina espetacular, um lugar agradável, muito bonito, né? E já aloquei, já tá fechado. Pessoal, olha, pra vocês terem uma ideia, as vagas são muito limitadas, mas muito limitadas mesmo, porque eu trabalho
com pouca gente. Eu não trabalho com grupos grandes, não é a minha pegada. Cada um tem a sua escolha, a minha é menor. Então, assim, eu digo para vocês que quase 50% das vagas já estão preenchidas. Então, eu nem lancei. Eu ainda não coloquei. Esse final de semana eu acho que eu consigo lançar. E quase 50%, praticamente 50% das vagas estão já ocupadas, lotadas. Entendeu? Então eu vou lançar esse final de semana, 29 e 30, né? Eu moro do lado, coladinho no aeroporto de Viracopos, do lado de Campinas. A minha casa fica, eu moro numa chácara, aí depois tem Viracopos, depois tem Campinas, é coladinho. Então assim, da minha casa lá, né? Então assim, vocês vêm, a pessoa vem, provavelmente, se você chegar num horário bacana e tudo, eu vou fazer o traslado, vou lá te buscar, você vem pra cá, aí você vai curtir, nós vamos fazer processos maravilhosos e as refeições maravilhosas vão ser feitas, comidinha, café da manhã, almoço, jantar, lá vai ter um coffee break sempre, lá exposto lá, mas você vem comer na minha casa, tá? Então assim, comida, né? Casa de mineiro, fartura, entendeu? Então, pessoal, eu já fiz isso ano passado, nessa mesma época, eu fiz uma imersão, mas depois desanimei e não fiz mais, fiquei muito ligada no online, agora eu tô retornando esse projeto presencial. E tem demanda, o pessoal tem me procurado muito, né? Gente, pra vocês terem uma ideia, tem gente que sai do outro lado do país, pega o avião, desce aqui, vem cá. Eu aplico a sessão TMG 5D e a pessoa vai embora. Às vezes ela ainda volta, pega um avião no mesmo dia. Ou às vezes no outro dia ela pega o avião e vai embora. Porque escolhe presencial. Fala, ó, eu faço online. Não, eu quero ir aí. E a gente madura. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu atendo todas as gerações, todas. E olha, eu já atendi gente de mais de 90 anos. 60, 70, faixa de 80. Então, assim, dos 30 pra cima, 35, 40, assim... Pessoal maduro, que já sabe o que quer, já tá entendendo, tá em busca mesmo, né? Sem expectativa, mas estou contando os dias. Uau, o que mais é possível? Pois é, o que mais é possível, como pode melhorar? Vai ser muito divertido, né? Vai ser uma delícia. Gente, olha, nós vamos assim, aí vocês vêm fazer alimentação, né? Vêm fazer as refeições na minha casa, vai ser muito gostoso. Se o tempo estiver gostoso, à noite, no sábado, porque é sábado e domingo, no sábado à noite, vamos fazer uma fogueira aqui em casa. Vai ser bem legal, né? Lá tem piscina, aqui tem fogueira e é do outro lado da rua, só atravessa a rua, gente. É aqui do lado. O meu muro tá aqui, o muro deles está do outro lado da rua. Pessoal maravilhoso. Então, assim... Vai ser todo mundo muito bem acolhido. E vai ser isso e vai ficar na história. Nós vamos documentar, nós vamos fazer uma maior farra aqui. Vai ser muito legal. Então, vocês estão convidados. Quem quiser participar. Aí, assim, no pacote eu incluí a alimentação, estadia, tá tudo incluso. A pessoa compra passagem, a pessoa já tá comprando passagem. Né? Todo mundo, ó, já tô comprando passagem, então pode comprar. Já tá tudo definido. No momento que eu conseguir, né? Locar, já tá reservada a chácara na data e tudo, pessoal, amigo meu, então tá tudo certo, entendeu? No mais, as outras coisas eu já tô, né, trabalhando já tem um tempo, então assim, nós vamos nos divertir muito, né? E vamos dar acesso à onda da criação. E eu vou dar, assim, muitas ferramentas. E eu vou fazer, eu ainda não falei, para não competir com a questão do TMG 5D, na cabecinha de vocês, eu faço um acesso hiperconsciente, que a pessoa pode, se ela estiver escolhendo e tudo, ela vai se projetar, a consciência dela, ela vai se tornar consciente da historinha dela fora do sistema da Terra.
Isso eu já faço há muitos anos. Eu ponho o pessoal na maca. Assim, de maca, eu tenho aí beirando. Eu tenho uns 8 anos de maca, que eu coloco as pessoas na maca. E aí, quando encontrei o TMG 5D, eu acho que deu um upgrade, foi mais, né, assim, mais interessante. Só veio para contribuir e somar. E esse evento presencial, né, eu tô fazendo em função de um monte de gente que fica, né, Giselda, faz aí que eu vou e tal, eu quero ir. Então, assim, gente, eu crio os meus, é a partir de demanda, né, as pessoas procuram e eu vou criando. Então, assim, eu fiz isso aqui, eu fiz uma imersão aqui há 1 ano atrás. Agora eu vou ver se eu começo a minha ideia é fazer mais vezes, né, periodicamente mais imersões. Essa imersão, como o ticket, assim, o público, né, as vagas são muito reduzidas, o que eu faço? Eu sei que vai extrapolar as vagas e aí eu vou fazer já uma lista de espera para já criar o próximo. E assim nós vamos caminhando. Tem voo direto daqui da minha cidade? Exatamente. Não, aqui é aeroporto internacional de Viracopos. É coladinho. Nossa, gente, quando eu adquiri esse espaço aqui, que eu tô ainda construindo, fazendo, nossa, eu tô em obra aqui direto, porque realmente eu tô fazendo a chácara agora, né? E eu olhei muito estrategicamente esse posicionamento geográfico que eu tenho, que é colado aqui em Viracopos, entendeu? E uma série de outras coisas. Eu tô a 100 km de São Paulo. Pode ir e voltar. Tem gente que mora aqui e trabalha em São Paulo. E São Paulo, assim, o pessoal do home office desceu todo pra cá. A cidade tá lotada. O trânsito da cidade, pra vocês terem ideia, mudou. E vamos que vamos, é em Indaiatuba. É do lado de Campinas. Então é isso, assim, tá tudo facilitado. Gigi, ó, ferramenta, tudo que vocês pedirem, tudo pergunta que vocês fizerem, universo, minha vida grandiosa, por favor, com facilidade, muita alegria, diversão, leveza, muita potência. E vai assentar no seu trono. Toma vergonha nessa carinha sua. Faz o seu processo. Mas não se perca no caminho. Não se perca no caminho com narrativas ilusórias de internet. Sabe? De serizinhos, situaçõezinhas. Gente, não pendura em ser nenhum. Não faça nada maior do que você. Tudo que você fizer maior do que você vai te controlar. E nada que existe externo a você é maior do que você. Fica a dica dessa grande chave. Gigi, desejando a todos vocês um final de semana espetacular. Domingo, 8 horas da manhã, tem o fluxo quântico da abundância. É o segundo já, que são 3, é uma tríade. Se é convidado, venha. R$38, faz o Pix, entra pra dentro. Normalmente quem entra pra dentro já dali gosta e já vai pra sessão comigo, compra curso e ó, vamos expandir sobre criar essa realidade, porque em função de todas essas agendas, todas essas situações externas, gente, olha, você vai criar a sua própria realidade mesmo. Um dia que eu entendi isso foi a grande sacada da minha vida, né, no Access Consciousness. Quando eu entendi que eu podia criar a minha própria realidade, que eu já fazia isso, só que agora eu faço isso consciente. Então não tem nada externo que vai invadir a minha realidade, tá bom? Eu convido todos vocês para estarem comigo domingo às 8 horas da manhã e quem quiser conhecer, né, o catálogo todo da imersão, o acesso hiperconsciente, e o do TMG 5D que vai ocorrer dia 29 e 30 de março. Entre em contato comigo no WhatsApp que a gente bate um papo. Beijo grande. Excelente final de semana para todo mundo. Iluminado. E senta no seu trono. Segunda-feira tem mais. Tchau.